Você provavelmente já ouviu falar do cometa 3I Atlas. Mas o que torna esse objeto tão diferente de todos os outros que já passaram pelo nosso sistema solar? Ele representa algum perigo para a Terra? Ou será que esconde algo ainda mais surpreendente? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um mistério cósmico que tem agitado a comunidade científica e a internet: o enigmático 3I Atlas. Imaginem só, um visitante de outro sistema estelar viajando a velocidades alucinantes, com características tão peculiares que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre cometas. É uma história fascinante, cheia de descobertas e, claro, algumas especulações de tirar o fôlego. Preparem-se, porque o universo está sempre nos surpreendendo. Então, o que exatamente é o 3I Atlas? Bem, em termos simples, ele é um objeto interestelar. O 3I significa que ele é o terceiro objeto interestelar já confirmado a visitar nosso sistema solar. Atlas vem do sistema de telescópios que o descobriu. E acreditem se quiserem, a descoberta foi bem recente, em 1º de julho de 2025. Mal ele apareceu e já virou o centro das atenções. Ele foi rapidamente classificado como um cometa, mas não é um cometa comum. E é aí que a história fica realmente interessante. Cometas, geralmente, são como bolas de neve cósmicas sujas. Eles são feitos de gelo de água, poeira e rochas que orbitam o Sol. Quando se aproximam da nossa estrela, o calor faz com que o gelo sublime, criando aquela cauda espetacular que tanto admiramos no céu noturno. Mas e o 3I Atlas? Ele é diferente. Muito diferente. Os cientistas ficaram de boca aberta ao analisar sua composição. Em vez de gelo de água, o 3I Atlas tem uma altíssima concentração de dióxido de carbono, o bom e velho CO2, além de outros gases incomuns. É como se ele viesse de um lugar onde a receita para fazer cometas fosse completamente diferente da nossa. E não para por aí! As análises iniciais também indicaram uma quantidade surpreendente de níquel, muito mais do que o esperado para um cometa típico, e menos ferro. Essa composição química única já levanta inúmeras questões. O que isso nos diz sobre o sistema estelar de onde ele veio? Seria um planeta que nunca se formou completamente? Um pedaço de um mundo que se desfez? Ou talvez algo ainda mais exótico? Cada descoberta nos leva a mais perguntas, e isso é o que torna a ciência tão emocionante, não é mesmo? Mas uma das características mais impressionantes do 3I Atlas é a sua velocidade. Este cometa interestelar está voando pelo nosso sistema solar a uma velocidade absolutamente vertiginosa, muito superior à velocidade de escape do nosso Sol. Essa é uma das principais razões pelas quais os cientistas têm certeza de que ele não se originou aqui. Ele é um verdadeiro viajante cósmico, apenas de passagem, nos dando uma breve espiada antes de seguir sua jornada para as profundezas do espaço interestelar. Imagina a história desse objeto, a distância que ele já percorreu. E qual é a rota desse visitante espacial? Bem, ele está a caminho de fazer sua maior aproximação do Sol. Isso vai acontecer no dia 29 de outubro de 2025. Ele passará a uma distância de aproximadamente 210 milhões de quilômetros do Sol, o que é um pouco mais distante do que a órbita de Marte. Para vocês terem uma ideia, isso significa que ele estará bem dentro do nosso sistema solar, mas em uma trajetória que não nos colocará em risco. Depois desse encontro com o Sol, o 3I Atlas continuará sua viagem, afastando-se para o espaço interestelar, talvez para nunca mais ser visto novamente, ou talvez para visitar outro sistema estelar daqui a milhões de anos. Agora, sei o que muitos de vocês estão pensando. Com um objeto tão misterioso e incomum, viajando tão rápido e com uma composição tão esquisita, algumas especulações surgiram, não é mesmo? E a mais popular delas é: será que o 3I Atlas é, na verdade, uma nave espacial alienígena? Sim, a ideia de que esse objeto poderia ser artificial ganhou força em alguns cantos da internet. E não é difícil entender por quê. Sua alta velocidade, sua composição não convencional e o fato de ser um visitante de fora, tudo isso parece saído de um filme de ficção científica. Mas e a NASA? O que a agência espacial mais famosa do mundo tem a dizer sobre tudo isso? Bem, a NASA, com sua abordagem científica e baseada em evidências, foi bem clara. Até o momento, não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar a teoria de que o 3I Atlas seja uma nave espacial artificial.
Por mais empolgante que essa ideia possa ser, as observações e análises que temos atualmente apontam para um fenômeno natural, ainda que extraordinário. A ciência exige provas, e por enquanto, elas não existem para a hipótese da nave espacial. Mas claro, a curiosidade humana é infinita, e é divertido pensar nessas possibilidades, desde que saibamos diferenciar a ficção da realidade científica. Independentemente das especulações, o 3I Atlas é uma descoberta monumental. Sua composição incomum, especialmente a abundância de CO2 e níquel, pode nos fornecer pistas valiosíssimas sobre a formação de outros sistemas planetários. Pense nisso. Se ele veio de outro lugar, sua química reflete as condições desse outro lugar. Isso significa que podemos aprender sobre os blocos de construção de planetas e cometas em outras estrelas e como eles são diferentes ou semelhantes aos nossos. É como ter uma amostra grátis de um mundo distante, trazida até a nossa porta. Além disso, a análise desse cometa interestelar pode nos ajudar a entender a reciclagem de material planetário na galáxia. Quando sistemas estelares se formam e evoluem, material é constantemente ejetado e reincorporado em novas estruturas. O 3I Atlas é uma testemunha viva desse processo, carregando consigo a história de seu sistema de origem e nos mostrando como a matéria viaja e se transforma no vasto universo. Cada detalhe que descobrimos sobre ele nos ajuda a montar um quebra-cabeça cósmico muito maior. Então, o que podemos esperar do 3I Atlas nos próximos meses? Os astrônomos de todo o mundo estão com seus telescópios apontados para ele, coletando o máximo de dados possível. Cada nova observação, cada nova medição, nos aproxima um pouco mais de desvendar seus segredos. É uma corrida contra o tempo, pois ele está em uma trajetória de saída do nosso sistema. Em breve, ele será apenas um pontinho distante, seguindo seu caminho de volta ao vazio interestelar, levando consigo todas as suas peculiaridades. A beleza dessa descoberta e de muitas outras na astronomia é que ela nos lembra da vastidão e da diversidade do universo. Existem mundos e objetos lá fora que desafiam nossa imaginação e nossa compreensão. O 3I Atlas pode não ser uma nave espacial alienígena, mas sua existência por si só já é fantástica o suficiente para nos maravilhar e nos inspirar. Muito obrigado por acompanharem mais esta jornada cósmica comigo. Se vocês gostaram de desvendar os mistérios do 3I Atlas, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar o que acharam dessa história e compartilhar com os amigos. E claro, se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal Segredos do Universo TVC e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!